Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica. Para finalizar então esse bloco de agricultura, hoje nós vamos dar uma viajada, nós vamos explorar a agricultura pelo mundo, começando pela agricultura europeia. Se nós analisarmos o contexto histórico, a Europa passou por duas grandes guerras, não é verdade? Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teria matado ali aproximadamente 47 milhões de pessoas. E aí tivemos o que? A indústria completamente destruída, além de cidades completamente destruídas, né? Essa enorme quantidade de pessoas mortas e, é claro, a comida, né? A agricultura completamente destruída. Então a Europa precisou se refazer, buscar um processo de reconstrução. Eis que daí nós vamos ter algumas organizações, alguns acontecimentos um tanto utópicos, né? Porque nós estamos falando de uma Europa, né, fragilizada, de uma Europa traumatizada pela Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos ter ali uma das questões utópicas de integração, né, o bloco da União Europeia. Nós vamos ter também a criação do Pacto Política Agrícola Comum, cujo objetivo é estabelecer, né, pesquisas, desenvolvimentos, buscar sustentabilidade, né, mão de obra qualificada. Então, a política agrícola comum, como parte dessa agricultura, pensando então em sustentabilidade, pensando, né, em técnicas, pensando em pesquisas, em aumentar essa produtividade agrícola, e isso surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, porque eles precisavam produzir alimentos, e nós estamos falando ali de um continente hoje com 750 milhões de habitantes, com, né, no caso, questões territoriais limitadas, porque no norte da Europa nós vamos ter o quê? Nós vamos ter baixas temperaturas, temperaturas mais extremas, né? No sul da Europa nós vamos ter ali a questão da limitação com o mar Mediterrâneo e um clima onde o clima ele é mais seco, digamos assim. E aí é claro, nós vamos ter também uma diferença em termos de relevo, em termos de planaltos mais antigos, em termos de também dobramentos, né, mais modernos. E aí a região que daria para produzir de forma mecanizada seria a região central dessa Europa. Então é importante observar o contexto da geografia quando se trata de agricultura. Então, pensando em Europa, é uma agricultura intensiva, lembrando o intenso uso do solo sem descanso, mas com uso de fertilizantes, com mão de obra qualificada, preservando este solo, né? Preservando este solo. Isso é muito importante, ok? Vamos ter também, além da mão de obra qualificada, a rotação de cultura, o rodízio dessas culturas, né? Vamos ter também técnicas que, inclusive, já utilizamos aqui no Brasil, que é o chamado plantio direto, né? Plantio direto, inclusive consiste, né, em cobrir, né, esse solo com resíduos vegetais, com restos de vegetais, né, tipo uma manta, tipo uma coberta para proteger o solo e a vegetação, né, evitando ali, por exemplo, que a chuva vá levando sedimentos, levando materiais, né, orgânicos, o chamado plantio direto. Vamos ter aqui como destaque para a produção europeia, cereais, eles são grandes produtores de cereais, aí passa por aveia, sorgo, né, cevada, trigo, grandes produtores. Então é por isso que nós temos as melhores cervejas do mundo na Europa? Sim, também. Então, mão de obra qualificada, matéria-prima qualificada, cevada, né, aveia, trigo, produzindo as melhores cervejas do mundo, ok? Grandes produtores também de batata, sim, muitas batatas, são produtores de frutas. Ao sul, o destaque para azeitonas ao sul e também a produção de uvas, e aí ao sul que a gente vai observar a produção azeite de oliva espanhol, o azeite de oliva português, o azeite de oliva italiano, o azeite de oliva grego, sim, a produção de oliveiras no sul, a chamada policultura do Mediterrâneo no sul. E no norte, onde é frio, nós vamos destacar uma pecuária intensiva, produção de laticínios, né, e também
o uso ali no caso de aveia, a forrageira para alimentar o gado nesse norte, produção de laticínios. Na região central é onde a gente vai ter a agricultura e a pecuária comercial, mecanizada, alta produtividade. Isto é a Europa, perfeito? Então, só dando aqui um destaque. Vamos viajar agora para os Estados Unidos, a maior agricultura do mundo. Lembrando quem são os maiores produtores agrícolas. Nós vamos ter Estados Unidos, nós vamos ter Brasil e China. E aí podemos colocar também nesse pacote Índia e Europa, mas Europa como um todo, né? São os maiores produtores agrícolas. E ainda vamos colocar o Canadá também. Mas assim, os maiores produtores agrícolas do mundo. Então, Estados Unidos, Brasil, China, Índia, ok? Quando pensamos na agricultura norte-americana, é uma agricultura de excedentes, extremamente mecanizada, com a mão de obra extremamente qualificada, com subsídios gerados pelo governo, né, para tornar esse mercado extremamente competitivo. Os americanos, pela grande quantidade que eles produzem, eles são reguladores de mercados, tá? E por que ela é chamada de agricultura de excedentes? Porque eles produzem com o objetivo de abastecer o mercado interno, mas a produção é tão grande e excedente que eles vão comercializar. O sistema de transporte ajuda muito, que é o sistema de transporte intermodal, utilizando trem, caminhão, hidrovia, isto é, né, adaptando as condições e aí reduzindo o custo de transporte, porque quando nós pensamos na agricultura brasileira, o sistema de transporte é o gargalo da economia brasileira. Bem importante isso, ok? Então, mão de obra qualificada, agricultura moderna mecanizada, dividida em cinturões, o que nós chamamos de belts, os cinturões agrícolas americanos. Então, destacando aqui, por exemplo, quando a gente pega ali a região do Colorado, trazendo essa imagem destacada aí para vocês, na tela de vocês, essa área rosa aqui, né, clarinho, pegando Colorado, Arizona, Novo México, nós temos uma criação extensiva de gado, criação extensiva. Quando nós pegamos ali a Califórnia, nós vamos ter ali a agricultura irrigada, como é uma área mais seca, nós vamos ter uma agricultura irrigada, com sistema de irrigação para abastecer esses cultivos. Tá? Pegando ali na região norte, né? Pegando a região norte ali, tá? Uma área um verde mais escuro, nós vamos ter ali o cinturão do trigo, até pelas baixas temperaturas, o frio. Tá? Pegando agora no leste também e ainda no norte, cinturão dos laticínios, ok? E pegando na parte ali, né, mais digamos assim, seria um salmão, seria enfim, não sei que cor é essa, mas um salmão, onde está ali, né, St. Louis, nós vamos ter ali o cinturão do milho. Ao sul, Texas, tá? Nós vamos ali ao sul, ali a gente vai destacar o cinturão do algodão, indo para o sul, inclusive a cena que aparece, né, nessa parte do sul, no filme 12 anos de escravidão, as fazendas produtoras ali de algodão. Então, trazendo esse sul com a produção de algodão ali, nessa parte, e o verde bem clarinho, que pega a Flórida ali, a produção de frutas tropicais. Ok? Então, só trazendo esse mapeamento ali, uma característica geral dessas regiões mundo. A agricultura israelense, também considerada uma das mais modernas do mundo, pela intensa pesquisa, até porque lá existe uma necessidade muito grande, que é a água e uma escassez de recursos hídricos. Então, nós vamos ter uma irrigação por gotejamento, por isso que é uma agricultura extremamente moderna, com investimentos em pesquisas, investimentos também ali para promover o melhor desenvolvimento. Tanto é que eles produzem no deserto de Negev, ao sul de Israel, a utilização de água dessalinizada ou água reciclada também, um capital intensivo que é investido ali também, além dessa irrigação de gotejamento por caninhos, eles vão utilizar estufas climatizadas, ok? Então, pela necessidade, por uma área árida, seca, um país pequeno com 7 milhões de habitantes e ali 40% do seu território é o deserto de Negev, por exemplo, eles vão investir muito no sistema de irrigação, sistema de climatização, ok? E por isso que ela é uma das mais modernas do mundo. Agora eu sei que essa imagem causou um espanto. Desertos em tons de verdes, Arábia Saudita, isso mesmo, na Península Arábica, nós vamos ter uma área de deserto, esses cinturões
enormes verdes, tendo ali 1 quilômetro de distância, onde eles vão utilizar um sistema, né, de irrigação que é um pivô central, onde no centro desse círculo, tá, a quase 1 quilômetro de profundidade, tem um poço, que é de onde eles retiram essa água, e essa água é passada por um pivô, como se fosse, né, um ponteiro de um relógio girando. Estão olhando agora para o meu relógio? Então, é um pivô. Esse pivô vai girando como se fosse um ponteiro de um relógio. E no centro do ponteiro, no centro do pivô, tem um poço, né, com 1 quilômetro de profundidade, que retira essa água, passando para o pivô. Ah, e aí esse pivô, como se fosse um ponteiro, vai distribuindo a água. Então são fontes subterrâneas, um sistema de irrigação central, com grandes investimentos, sim, é caríssimo, caríssimo. Aí o que é que eles produzem? Grãos, frutas e legumes. Então não se espantem se isso aparecer. Desertos em tons de verde. Agricultura de pivô central, de irrigação de pivô central na Arábia Saudita. Isto mesmo, ok? Então ficamos por aqui, um forte abraço. Não esqueça de curtir nossas páginas lá. Valeu, gente!